Enquanto a humanidade desbrava os confins do espaço e as profundezas dos oceanos, há um mundo misterioso que permanece em grande parte desconhecido: os mundos subterrâneos ocultos. Nesse conteúdo, mergulharemos em domínios enigmáticos e exploraremos histórias intrigantes de aventureiros que afirmam ter encontrado os indícios desses mundos subterrâneos. Os mundos subterrâneos ocultos são sistemas complexos de túneis e cavernas e passagens que se estendem sob a superfície da Terra. Esses ambientes subterrâneos podem variar em tamanho e complexidade, desde pequenas grutas até redes subterrâneas extensas e conectadas. Uma das histórias mais intrigantes envolvendo os mundos subterrâneos é a existência de cavernas subaquáticas misteriosas no Lago Titicaca, localizado nos Andes peruanos. As lendas sobre uma cidade subterrânea perdida têm despertado o interesse de exploradores e pesquisadores ao longo dos anos. Essas lendas são mencionadas em obras como Lost Realms, de Zecharia Sitchin, e Mysteries of Ancient South America, de Harold T. Wilkins. Entre os estudiosos dedicados a investigar esses mitos, destaca-se Arthur Posnansky, um engenheiro e arqueólogo boliviano. No seu livro, Tiwanaku, The Cradle of American Man, Posnansky apresenta sua pesquisa sobre a cultura de Tiwanaku, que supostamente teria construído essa cidade subterrânea. Ele descreve indícios de um complexo sistema de túneis e câmaras subterrâneas encontradas na área do lago, sugerindo uma conexão com essa mítica cidade perdida. Embora não haja nenhuma comprovação científica desses achados, relatos de mergulhadores e pesquisadores mencionam a descoberta de estruturas arquitetônicas submersas, como paredes de pedra e terraços no fundo do Lago Titicaca. Além disso, artefatos misteriosos como cerâmicas e estátuas também foram encontrados. Uma história bastante curiosa é a do livro The Chincana of Titicaca, escrito por Antônio Portugal Alvisuri. Apesar de ser um relato que se confunde com a ficção, pode ser encarado como uma fonte interessante de histórias comparativas com outras descobertas. Recentemente, citamos no nosso conteúdo sobre os mistérios do Lago Titicaca pesquisas arqueológicas altamente reservadas conduzidas internacionalmente abaixo da localidade de Tiwanaku. Poucos sabem o que realmente está sendo ou o que foi descoberto por ali. Uma das fontes de inspiração para exploradores e pesquisadores interessados nos mistérios dos mundos subterrâneos é a obra Etidorpa, The End of the Earth. Publicado em 1895, o livro foi escrito por John Uri Lloyd, um renomado farmacêutico e escritor da época. Embora seja visto como uma obra de ficção para muitos, Etidorpa escreve uma jornada extraordinária de um homem chamado I am the man, ou seja, eu sou o homem, que alega ter viajado para o interior da Terra. Nessa narrativa cativante, I am the man relata os encontros com seres estranhos, paisagens subterrâneas espetaculares e uma civilização avançada que habita as cavernas da Terra Oca. Segundo seu relato, o orador é sequestrado por membros de uma sociedade secreta por ser suspeito de ser uma ameaça ao sigilo deles. Essa história é facsímile do sequestro de um indivíduo chamado William Morgan em 1826 por supostas sociedades secretas. I am the man é levado por essas pessoas para uma caverna no Kentucky e conduzido por uma longa jornada subterrânea. Essa viagem é bastante curiosa, pois torna-se semelhante a uma viagem interior, tanto quanto uma viagem geográfica através dos reinos subterrâneos. Seria essa história o fruto de uma viagem alucinógena do próprio autor? Muitos leitores consideram o relato como uma fonte intrigante para explorar o conceito desses mundos subterrâneos ocultos. As descrições detalhadas e minuciosas, com elementos de aventura e descoberta na narrativa, têm influenciado a imaginação de aventureiros e pesquisadores
e alimentado seu desejo de explorar o desconhecido e desvendar os segredos dos mundos de cavernas subterrâneas nos Estados Unidos. O Grand Canyon é uma das maravilhas naturais mais impressionantes do mundo e também é cercado por lendas e histórias sobre a existência de um mundo subterrâneo desconhecido. Ao longo dos anos, exploradores e aventureiros relataram descobrir entradas secretas e túneis ocultos nas profundezas do cânion, sugerindo a presença de um vasto sistema subterrâneo. Embora as alegações sobre o mundo subterrâneo no Grand Canyon sejam amplamente consideradas especulativas, essas histórias continuam a atrair a atenção de entusiastas de mistérios e exploradores intrépidos. Alguns exploradores alegam ter encontrado evidências de estruturas arquitetônicas subterrâneas e até mesmo de uma cidade perdida nas profundezas do cânion. Os relatos, inclusive de indígenas, mencionam encontros com criaturas estranhas como seres alados e humanoides, além de descrições de túneis que se estendem por longas distâncias. Uma das histórias mais referenciadas tem a ver com o suposto ocultamento das descobertas pelo Smithsonian Institute. Para vocês entenderem a história, em 5 de abril de 1909, o Arizona Gazette publicou a seguinte manchete: Explorações no Grand Canyon. Mistérios da imensa e rica caverna sendo trazidos à luz. Jordan está entusiasmado. Achado notável indica que povos antigos migraram do Oriente. O artigo inclui um detalhado testemunho de D.A. Kincaid, que diz que quando viajava sozinho pelos rios Green e Colorado, descobriu provas de uma civilização antiga, possivelmente de origem egípcia. A história também afirma que um arqueólogo do Smithsonian chamado S.A. Jordan voltou com Kincaid para investigar o local. No entanto, o Arizona Gazette parece ter sido o único jornal a publicar essa história. Nenhum registro pode confirmar nem a existência de Kincaid nem de Jordan. Nesses relatos hipotéticos constam grandes salões com tesouros antigos, estátuas e referências a culturas orientais. Apesar das especulações e da falta de evidências concretas, a aura de mistério em torno do Grand Canyon e de um mundo subterrâneo oculto continua a alimentar a imaginação e a curiosidade daqueles que se aventuram pelas suas profundezas. Afinal, além dos relatos míticos e históricos, muitas coisas de civilizações e culturas antigas ainda podem estar perdidas ou enterradas sob milênios de areia, pedras e poeira. A região da Capadócia, situada na Turquia, é conhecida não apenas pela sua paisagem única com formações rochosas esculpidas pelo tempo, mas também por abrigar um complexo sistema de cidades subterrâneas antigas. Essas cidades subterrâneas, datando de milhares de anos, foram escavadas nas rochas vulcânicas e serviram como refúgios durante períodos de conflitos e invasões. Embora muitas partes dessas cidades subterrâneas tenham sido exploradas e abertas aos turistas, ainda existem áreas que permanecem inexploradas e inacessíveis. Os visitantes que se aventuram nas profundezas dessas cidades subterrâneas podem se maravilhar com a engenhosidade e complexidade das estruturas, incluindo túneis labirínticos, quartos, depósitos de alimentos e até mesmo sistemas de ventilação engenhosos. Entre as cidades subterrâneas mais conhecidas na Capadócia estão Derinkuyu, Kaymakli e Oshkonak. Essas cidades oferecem uma visão fascinante de como as comunidades antigas encontravam segurança e proteção sob a superfície, além de preservar evidências de sua engenhosidade arquitetônica e suas habilidades de construção. Arqueólogos locais acreditam que muitas dessas cavernas são de épocas anteriores ao homem moderno e que foram herdadas e aumentadas assim que foram descobertas. O motivo delas terem sido construídas pelo homem antigo ainda é oculto. Embora a exploração e a pesquisa científica tenham sido realizadas nessas cidades subterrâneas, ainda há muito a ser descoberto. As áreas inexploradas representam um mistério que atrai a atenção dos arqueólogos, historiadores e entusiastas de mistérios ansiosos por desvendar os segredos ocultos sob a superfície da Capadócia. Entre as obras que exploram a temática dos mundos subterrâneos, destaca-se The Smoky God,
Publicado em 1908, esse livro foi escrito por Willis George Emerson e apresenta um relato de uma jornada ao mundo subterrâneo. Na narrativa, o autor compartilha a história de um marinheiro norueguês chamado Olaf Jansen, que afirma ter viajado para o interior da Terra por meio de uma abertura polar após dias de navegação depois de uma tempestade que o afastou do continente. Segundo Jansen, ele e seu pai teriam descoberto um mundo subterrâneo chamado Éden, ou Sims Inner Earth, habitado por uma civilização avançada e iluminada. Embora The Smoky God seja considerado um trabalho de ficção, a obra ganhou certa popularidade e influenciou muitos entusiastas e exploradores de mundos subterrâneos. A história de Jansen capturou a imaginação dos leitores, levantando questões sobre possíveis entradas para o mundo subterrâneo e a existência de civilizações ocultas nas profundezas da Terra. A ilha de Malta, localizada no Mar Mediterrâneo, é conhecida não apenas pela sua rica história e templos megalíticos, mas também por suas intrigantes câmaras e cavernas subterrâneas. Essas estruturas subterrâneas têm despertado o interesse de arqueólogos e exploradores devido à sua natureza enigmática e aos mistérios que envolvem seu propósito e o seu significado. Dentre as câmaras e cavernas subterrâneas mais notáveis em Malta, destacam-se Halsafliene e as cavernas de Gardaland. A caverna de Halsafliene também é conhecida como Hipogeu de Halsafliene e é uma das atrações mais fascinantes de Malta. Essa caverna subterrânea, localizada em Paula, é um sítio arqueológico extraordinário que remonta a cerca de 4.000 anos antes de Cristo. O hipogeu é composto por uma complexa rede de salas, corredores e câmaras esculpidas na rocha calcária. Além da sua importância histórica e arqueológica, a caverna de Halsafliene também é envolta por histórias e lendas que sugerem um lado misterioso. Há um relato da National Geographic em 1940 de pessoas que desapareceram dentro do hipogeu, aumentando a sua aura de mistério e atraindo a atenção de entusiastas de mistério e paranormalidade. A curadora sênior de sítios pré-históricos da Heritage Malta, Katia Stroud, acredita que esse mito semelhante aos ligados à catacumba de São Paulo foi criado para manter as crianças e pessoas aventureiras longe de tais locais onde poderiam se machucar facilmente. Mais um mistério do local são os crânios alongados achados dentro dessas cavernas. Mas esse tópico já é amplamente abordado por nós num outro conteúdo que vamos deixar aqui na nossa descrição. Por outro lado, as cavernas de Gardaland, situadas perto de Birzebuga, são conhecidas por suas evidências de ocupação pré-histórica. Essas cavernas preservam vestígios arqueológicos como ossos de animais extintos, ferramentas de pedra, revelando informações valiosas sobre a vida humana e animal durante períodos remotos da história de Malta. Embora essas câmaras e cavernas tenham sido objetos de exploração e estudo, ainda há muito a ser desvendado sobre o seu propósito exato e sobre o seu contexto histórico completo. O que queremos ressaltar aqui é que não devemos embarcar nas histórias absurdas, mas ao mesmo tempo sempre permanecer abertos e inquisitivos para questionar os mistérios na luz dos mitos e das tradições orais que ligam essas cavernas subterrâneas fascinantes. Tocamos apenas a superfície de muitos mitos e lendas sobre os mundos subterrâneos ocultos. Há vários outros livros, referências, culturas e locais que da mesma forma citam incríveis histórias sobre cavernas, locais e tesouros a serem desvelados. Embora haja relatos intrigantes de exploradores e aventureiros que afirmam ter encontrado indícios desses lugares, a verdade sobre a sua existência ainda está envolta em incertezas. Talvez um dia possamos desvendar os mistérios desses mundos subterrâneos e revelar o que realmente se esconde sobre os nossos pés. A exploração e a pesquisa científica adequada são sempre necessárias para verificar a veracidade dessas informações. Mas devemos sempre permanecer curiosos e questionar. Por que os antigos, afinal de contas, contavam essas lendas? Afinal, a verdade está lá fora. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.